Amados irmãos, nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos iniciar a nossa escola dominical. Estamos dessa vez também gravando ao vivo e pedimos que os irmãos, nesse momento que estaremos juntos, estejam nesse espírito de oração também, para que possamos fazer tudo conforme o Senhor assim desejar e possamos juntos aprender um pouco mais da sua palavra, né? Hoje nós estaremos tratando de um assunto pertinente do que estamos vivendo, assim como estamos fazendo já alguns domingos e também nas quartas-feiras. Então, nós vamos estar transmitindo com uma tela dividida, onde eu estarei falando no canto direito da tela e passando as telas de PowerPoint do nosso estudo. Vamos iniciar então. Antes faremos uma oração. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado e feito. Queremos, nesse momento de escola dominical, aprendermos os teus preceitos eternos para podermos continuar a nossa vida de fé, de confiança em Ti, ó Deus, para aprendermos a Te obedecer em todos os momentos, não só nesses momentos de isolamento, de crise que enfrentamos. Queremos também nos solidarizar, encorajar a viver a fé e dar sempre uma resposta a Ti, a nós mesmos e aos outros, sobre como o Senhor é bom, como o Senhor é justo, santo, majestoso e está no controle de tudo e todas as coisas em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos assim, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então agora passar a tela do nosso estudo e que os irmãos assim possam estar acompanhando esse estudo que preparamos, né? Eu creio que a nossa imagem vai estar lá no canto direito, é isso mesmo? Então, eu não vou estar me vendo, nem quero nesse sentido, mas gostaria que os irmãos tivessem aí todo o conforto para estar acessando esse estudo que nós estamos gravando ao vivo, né? Então, eu já aproveito para orientá-los a estarem acessando. O meu filho Daniel vai estar mais uma vez passando o link para que todos acessem e possam assistir essa aula de escola dominical. Vamos lá então. Por que estás abatida, ó minha alma? Essa foi a indagação, a pergunta do rei Davi quando passava por um momento crítico de crise em sua vida. Ele tinha sido exilado, ele estava sendo perseguido por Saul e ele assim vivia momentos terríveis. E nesse salmo ele faz essa pergunta como que uma pergunta para ele mesmo. E ele então responde que só no Senhor ele teria toda a segurança, todo o amparo, mesmo diante da crise que ele enfrentava. Por que estás abatida, ó minha alma? Então, o contexto da vida do rei Davi era esse, mas eu gostaria também de estar explorando essa palavra abatida e de início para introduzirmos assim o tema da nossa aula aqui, né? Abatida na língua em que foi escrita
na Bíblia, nesse salmo, significa inclinar-se, referindo ao que lamenta. Alguém que se inclina, se prostra, e é claro, né, no contexto de Davi, ele se inclina, se prostra diante de Deus e ele então lamenta a situação que ele estava enfrentando, que ele estava passando. Outra tradução, significado dessa palavra, abatida, é estar prostrado, ser humilhado, reduzido reduzido, né? Ser enfraquecido, proceder com humildade, ser curvado. Todas essas ações estéticas, gestos, descrevendo alguém que está humilhado por situações, por crises em sua vida, está também enfraquecido, e nesse sentido ele mais uma vez se inclina, se curva nesse seu lamento, nesse seu desespero perante o Senhor. A palavra curvado também, ela descreve alguém triste, alguém sem forças, né? Alguém que sofre a ponto de o seu próprio corpo não estar correspondendo a uma normalidade da vida. E algo que vai descrever o que estamos falando, ser derrubado e estar desesperado, né? O que nós vamos tratar hoje, amados, é sobre ansiedade e depressão. Tentaremos, de uma forma ou de outra, passar aos amados algumas informações sobre esses dois males da alma, né, que são catalogados pela ciência. A Bíblia também nos fala, não precisamente com esses nomes, mas ansiedade e depressão, com certeza, são males da alma que todos nós estamos enfrentando nesses dias difíceis, né? Diante da pandemia chinesa que tomou o país e o mundo, né? Diante da iminente contaminação de alguns, do adoecer e até morte de outros, da crise econômica que acontecerá se a maioria da população continuar sem trabalhar, e das incertezas do porvir. Então, muitas pessoas estão ansiosas e deprimidas, fora aquelas que já sofrem com esses dois males que abatem a alma humana. Então, o nosso assunto vai ser esse, e espero que possa nos servir como alento, como consolo, como encorajamento para estar enfrentando essa situação. Sobre esses males da alma humana, né, estaremos então buscando a orientação na palavra de Deus, com o objetivo de compreender, encorajar, aplicar e ajudar o próximo. Então, esses serão nossos objetivos, vamos repeti-los também nessa questão, né? Compreendermos os conceitos e causas básicas da ansiedade e depressão, encorajar-nos a enfrentar e vencer as crises com fé e esperança, aplicar os princípios bíblicos de forma prática e responsável e ajudar os outros a enfrentar as crises com a fé e esperança no Senhor Jesus Cristo. Então, está aqui de forma mais explanada os nossos objetivos com esse estudo bíblico. Não temos também a pretensão nenhuma, nem temos essa capacidade, não somos especializados na área, mas tiramos informações, pesquisas ao longo dos anos do nosso ministério e outras mais atuais, né, fazendo uso assim de autores, de sites, da palavra de Deus, é a nossa base. Mas o que nós estaremos aqui é dando esses conceitos, como no primeiro ponto, conceitos básicos
sobre ansiedade e depressão. E estaremos juntando as duas, ansiedade e depressão, porque muitas vezes uma leva a outra. Elas são catalogadas pela ciência como coisas diferentes, distintas, mas para a Bíblia não existe essa diferença. São males da alma, com maior ou menor intensidade. É claro que para a ciência existe várias outras descrições, nuances, níveis. Não vamos abordar aqui essas questões, tá ok? Ansiedade e depressão. Não faz acepção de pessoas. Então, algo que nós precisamos aprender é que esses dois sentimentos, esses dois males da alma, e quando eu falo males da alma, é de todos nós. Nós, como seres humanos limitados, pecadores, carentes e dependentes da graça de Deus, não temos capacidade em nós mesmos de não sofrer, não passar por esses estados de ansiedade e depressão, segundo a ciência, né, nessas descrições das palavras. Mas a Bíblia nos diz em muitos lugares e de várias formas que todos nós passaremos, enfrentaremos, sofreremos esses dois males da alma. Então, não existe acepção de pessoas. Todos nós vamos, de uma forma ou de outra, enfrentar ansiedade e depressão, medos, abatimentos e tantos males que são inerentes da nossa natureza humana. Segundo a OMS, a depressão é um problema médico grave e altamente prevalente na população em geral. De acordo com um estudo epidemiológico, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Né? Segundo a OMS, a prevalência de depressão na rede de atenção primária de saúde é de 10,4%, isoladamente ou associada a um transtorno físico. Esses dados são de 2017. Tem sites mais atuais que dizem que também o Brasil, não só com essa cifra altíssima, ele parece estar em quinto lugar como país onde ansiedade e depressão se manifestam. Né? A depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas do ônus, respondendo por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. É algo que atinge a humanidade inteira, se fôssemos catalogar como algo físico isoladamente, né? Não psico, espiritual, mental, seria mais que uma pandemia, né? Dentro desses números aqui, dados da OMS. Ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida, 11,9%. A época comum do aparecimento da depressão, da ansiedade, é no final da terceira década da vida, né? Mas pode começar em qualquer idade. Estudos mostram prevalência ao longo da vida em até 20% das mulheres e 12% para os homens. A fonte está aí, né? Saúde.gov.br, saúde de A a Z, depressão. Então, se você quiser depois ler mais, consultar, está aí o site. Ok? A garganta está ficando seca, eu vou ter que tomar uma aguinha. Fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. Vamos ver aqui alguns fatores, também dados oficiais sobre essa questão, né? Histórico familiar, né? Transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico, ansiedade
crônica, disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, neoplasias, entre outras, conflitos conjugais, né, que pode fazer parte do histórico familiar, e mudança brusca de condições financeiras e desemprego, né? Segundo alguns sites que pesquisamos, uma das questões que mais deixam atualmente as pessoas ansiosas é essa questão financeira e desemprego. Sobre a ansiedade, né? Sobre a ansiedade, os transtornos de ansiedade, eles atingem 3,6% das pessoas em todo o mundo, né? São mais comuns entre mulheres, 4,6%, do que em homens, falando agora de ansiedade e não depressão. Na América, 7,7% da população feminina sofre de transtorno de ansiedade, né? As mulheres, nesse sentido, são mais atingidas. As taxas de prevalência não variam substancialmente entre os grupos etários. Estima-se que 264 milhões de pessoas no mundo tenham transtornos de ansiedade. O número aumentou 14,9% entre 2005 a 2015. Então, são dados também de 2, 3 anos atrás sobre ansiedade. A fonte está aí, depois os irmãos, gravado no Facebook, vão poder acessar. Caminhando aqui para o nosso estudo. Outro relatório da OMS divulgado em 2016, mostrou que cada $1 investido na aplicação do tratamento de depressão e ansiedade daria um retorno de $4 em melhor saúde e capacidade de trabalho. Interessante, né? O mesmo documento revela que entre 1990 a 2013 o número de pessoas que sofrem de depressão ou ansiedade aumentou em 50%, de 416 milhões para 615 milhões. Cerca de 10% da população mundial é afetada e os transtornos mentais respondem por 30% da carga global de doenças não fatais. A fonte também está aí, a mesma da tela passada. Dados para nós comprovarmos que esse é um problema geral, né? É um problema que atinge toda a humanidade, principalmente catalogada nesse mundo pós-moderno que estamos vivendo. Vamos lá. Mas e a Bíblia com isso, né? Que a Bíblia vai nos falar a respeito desses dois males da alma, catalogado assim pela ciência, né? Embora o termo depressão e ansiedade não exista na Bíblia, a não ser só ansiedade, né, onde o Senhor fala a respeito das solicitudes da vida, as demandas da vida para a gente não estar ansioso. Certamente esses estados da alma fazem parte das aflições que Jesus anunciou que teríamos no mundo, né? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Então, a Bíblia nos fala também, ela vai contrastar a ansiedade e a depressão com paz e esperança. Antídotos, mas não algo como mantra, mas essa paz, essa esperança nós temos em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela não enfatiza o desespero humano, mas sim a fé em Deus e a certeza de que em Cristo Jesus podemos enfrentar
suportar e também vencer esses estados da alma. Cremos que o Senhor restaura a nossa alma e não nos prova além do que possamos suportar. Ele nos ama com amor eterno, ele nos conforta e fortalece em tempos de crises. Vivemos tempos de crises ao longo da humanidade. Não é só hoje. Talvez hoje uma crise tão grande e global estamos enfrentando na nossa geração, coisa que talvez muitos de nós nunca viu, né? Mas os mais velhos talvez passaram por essas crises. Pensem nas 2 primeiras guerras mundiais. Que crise terrível, né? Onde o resultado dizimou milhares de vidas de uma forma injusta. Guerra. Né? Algo onde ser humano contra ser humano se matavam e se odiavam e estavam em busca de domínio, de poder. É algo terrível nesse sentido, se formos pensar. Né? Assim também outras catástrofes, outras questões que talvez isoladamente têm sempre atingido o mundo. Alguns equívocos sobre ansiedade e depressão. Nós precisamos pontuar isso também para que não erremos, né? Na nossa limitação, nosso pífio conhecimento a respeito das coisas, mas eu julguei necessário nós não pecarmos quanto a isso, ou pecarmos além do que poderíamos por falta de nossos conhecimentos. Mas alguns equívocos nós devemos evitar. Né? Primeiro, depressão ou ansiedade nem sempre é resultado de pecado pessoal ou falta de fé em Deus. Não é errado um cristão ter ansiedade ou depressão. Errado é não tratar, não buscar ajuda. É errado pensar que todos os casos de depressão podem ser tratados com terapias e medicamentos. É errado não procurar saber se a causa da ansiedade e depressão possa ser uma disfunção física ou hormonal. E também é errado pensar que ansiedade e depressão não podem ser tratados com a Bíblia. Então, esses equívocos, esses erros, esses pensamentos, fica aí para a nossa reflexão, para que não possamos errar nessas questões todas. Algumas causas da ansiedade ou depressão. Vamos alistar aqui, mais uma vez, fazendo aqui um exercício, eu sei que não muito assertivo, no sentido de juntar ansiedade com depressão, mas olhando essas duas palavras com um prisma não só bíblico, mas geral daquilo que tem se catalogado esses 2 males da alma, tá bom? Então, vamos lá. Privação de sono, ou seja, uma pessoa que dorme pouco. Né? Nós vivemos numa sociedade onde às vezes a gente ouve alguns, eu também já fiz isso, né? Peço perdão nessa confissão, dizendo, olha, eu durmo poucas horas do dia, o resto eu trabalho, eu produzo. Besteira. Isso é um erro, né? E é um pecado e vai ter consequências. Os seres humanos, é claro que cada um na sua biologia, na sua capacidade, mas está provado pela ciência que 8 horas, umas boas 8 horas de sono e sono contínuo fazem muito bem à saúde e nos dão o restante de um dia produtivo, um dia abençoado. Então, privação de sono é algo que nós não podemos correr o risco, né? Senão nós vamos ficar igual esse bichinho aí, eu não sei nem o que ele é, né? Mas até a canequinha dele está acabada, né? Então, vamos lá.
Não ter um sono de qualidade por um longo período de tempo comprovadamente pode causar muitos males, né? Jó 7,4 vai dizer assim, ele disse assim, né, no seu estado de sofrimento que o levou a uma ansiedade, uma depressão terrível, né? Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Talvez não só Jó tenha passado por isso diante do seu grande sofrimento, a sua grande crise na vida, mas eu e você, com certeza. Né? Eu e você, com certeza, poderíamos pegar essas palavras de Jó e dizer a mesma coisa, né? Ah, para, para estarmos aqui não nos solidarizando, mas é uma questão de empatia no sentido de que depressão, ansiedade não faz acepção de pessoas. Né? Tá certo a minha imagem aí, né? Estou aqui com o meu assistente, eu falo aqui, ele corrige alguma coisa se tiver lá, nos desculpe se estamos dessa forma precária aqui comunicando aos irmãos. Levar preocupações para a cama dormir e dormir é dormir com uma carga nas costas, né? Aqui levar preocupação para a cama é dormir com uma carga nas costas. Precisamos corrigir ali. Outra questão que pode causar ansiedade, falta de exercícios. Coitadinho desse cachorro, né? Ele tá também aí recluso com o coronavírus, né? Não pode sair de casa, né? Mas vamos lá ver. A vida sedentária que muitos têm devido ao seu trabalho e até mesmo hábitos podem causar desânimo, irritações, e muitas dessas reações são químicas jogadas no cérebro, dizendo ao indivíduo: movimente-se, levante, mexa-se. Já está comprovado que quem faz exercícios diários tem menos probabilidade de ficar depressivo. Então, a nossa vida pós-moderna, né, e nossos hábitos, ou de alguns pelo menos, muitas vezes com uma vida sedentária, não tem tempo de fazer exercício, não posso, vão aí startar estados de ansiedade e depressão por não fazerem exercícios, né? Outra causa, né? Medicamentos. Tem aquela palavra hipocondríacos, né? Uma população muitas vezes hipocondríaca, é uma população que sofre, né? Por tantas demandas, sejam elas financeiras, sejam elas de crises constantes, de catástrofes, e aí as pessoas desencadeiam a tomar remédios como os remédios fossem os deuses de suas vidas a consertarem tudo. E não estou dizendo jamais que não devamos tomar medicamentos para tantos males físicos e até psíquicos que podemos ter, mas o que eu estou querendo aqui dizer é que o exagero, né, aquela pessoa hipocondríaca, ela vai causar nela mesma mais ansiedade e depressão. Né? Alguns medicamentos podem provocar muitas reações, desencadeando estados de ansiedade e depressão. É sempre importante saber o que se toma e observar as diversas reações que o medicamento ingerido pode provocar. Se persistir, procure o médico, né? Não somos contra nenhuma medicação, desde que monitorada, desde que bem receitada por profissionais capacitados para isso.
Outra causa que nos leva a estresse, ansiedade e depressão pode ser as doenças, as próprias doenças, né? Muitas doenças deixam-nos fragilizados, né? Receita ideal para nos colocar num estado de ansiedade e depressão. Daí, tomarmos cuidado com as nossas doenças, né? Doenças pré-existentes, doenças que podemos ter nascido, adquirido, mas sempre estar cuidando da vida com boa alimentação, bom sono, exercícios, enfim, toda a mordomia do corpo, né? Que devemos fazer para nós cristãos, a habitação do Espírito Santo, para que as doenças não venham aumentar, né, ou se agravar em nossas vidas por negligência nossa. Mas doenças, com certeza, provoca mais ansiedade e depressão. Disfunções químicas, né, uma área difícil, né, de falarmos, né, mas disfunções químicas também podem. E quando nós falamos de disfunções químicas do nosso próprio corpo, né? Falta de hormônio, falta de algumas questões que podem nos levar a esse estado de ansiedade e depressão, né? Os cientistas não sabem se são os pensamentos ansiosos depressivos que provocam alterações bioquímicas ou é um desequilíbrio químico no cérebro. Alguns são catalogados pela ciência, são ajustados, né, como desequilíbrios químicos de cada paciente. Apesar que aqui uma observação, quando falamos de cérebro, né, não o cérebro no sentido da psique, para nós a alma, que vem da mesma língua, né? Fica difícil você examinar a alma do indivíduo, né? Você dá um diagnóstico preciso, né? Não é como um órgão que você vê, que você pega, que você faz os testes, mas temos avançado muito nisso também. Mas só lembrando que quem fez a alma, a psique humana, foi o Senhor. Estamos aí enquadrados, os irmãos estão vendo. Então, crises também é uma outra causa de ansiedade e depressão, né? Estatísticas comprovam que a maioria das depressões e ansiedades advém de crises, sejam elas de caráter interpessoais, emocionais, pessoais, coletivas, institucionais, físicas e espirituais. É interessante quando nós vemos todas esses tipos de crise, né, interpessoais, emocionais, pessoais, coletivas, institucionais, físicas, espirituais. O interessante é que algumas delas se transformam em bola de neve ou agregadoras de outras crises. E aí geram mais crises ainda. Devemos sempre estar atentos às crises, né? Estamos vivendo nesse momento, né? A crise pandêmica da saúde leva à crise econômica, leva a uma crise pessoal, aí coletiva, institucionais, os governos, e isso atinge o nosso físico e vai também ter consequências espirituais. Algumas crises aqui, vamos voltar aqui. Okay. Muitas, antes vamos citar aqui alguns salmos e o Evangelho da Palavra de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nós temos que ter essa consciência, né?
de que vamos ter as aflições, mas o Senhor nos livra em que sentido? Aplicando de forma não contextual do Salmo, né? Onde muitas vezes Davi e outros salmistas realmente foram literalmente livres dessas aflições, mas o sentido aplicativo para nós é que teremos aflições, mas o Senhor nos ajuda a nos livrar delas, nos ajuda a enfrentá-las, nos ajuda a combatê-las. Né? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, mais do que ninguém, como Deus, ele sabia que no mundo estaria repleto de crises. E essas crises gerariam em nós falta de paz, né? Gerariam aflições em nossos corações, nas nossas almas. Mas ele nos encoraja e nos fala para ter bom ânimo, confiança. E essa confiança é nele. Ele que venceu o mundo, ele que enfrentou muito mais aflições do que todos nós. E o Salmo 25:17 diz: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Um salmo onde o salmista clama ao Senhor, sabendo que só o Senhor poderia aliviar as tribulações do coração. Né? E aqui, em contraste com o Salmo 34:19, talvez não vai nos livrar de todas, mas vai nos aliviar as tribulações do coração nesse sentido, né? Algo mais pessoal, não algo físico, que talvez o Salmo 34 trabalharia. E fala, tira-me das minhas angústias. Ou seja, as angústias são nossas. As angústias não são das crises, as angústias não são de outras pessoas, as angústias não são de quem provocou crises em nós, mas as angústias são pessoais, são nossas, são íntimas. Daí também falar a respeito do coração. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Sabendo dessas questões, que teremos aflições, teremos angústias, teremos falta de paz, teremos tribulações, e sabendo que o Senhor é conosco, o Senhor que pode nos ajudar, nos encorajar a enfrentar e pode até nos livrar de tudo isso, nós devemos ter bom ânimo, devemos ter mais fé, devemos buscar e confiar mais ainda no Senhor. Amém? Seguimos aqui para o nosso estudo. Né? Nossos sentimentos de ansiedade, depressão e desesperos contam mais a nosso respeito do que a respeito de como as coisas realmente são. Né? Voltando aqui, é uma frase anônima. Né? Ela poderia também falar a respeito que mostra a respeito da nossa fé. Né? Quando não temos fé, não temos confiança no Senhor, nós vamos com mais facilidade ficar ansiosos, com mais facilidade ficar deprimidos e desesperados. Então esses sentimentos, eles muitas vezes vão dizer em quem confiamos, né? Quem somos, né? Onde está o nosso refúgio, o nosso castelo forte. Causas familiares, né? Familiar. Muitas vezes a família, né? Pensando aí numa questão do o que deveria ser o ideal de uma família, né? A criação de Deus, né? Tudo ele criou quando criou o homem e a mulher, que compõem primeiramente a família. Os filhos vieram depois. Ele diz que era muito bom, né? Mas quando a família não vai bem, as ansiedades são aumentadas e as depressões também.
crises passadas na infância, na juventude ou atualidade, ligados ao contexto familiar, podem levar à ansiedade ou depressão no momento próximo ao fato em si ou muito tempo depois. Né? Isso é importante, amados. Algo que a família é a primeira noção de mundo que todos nós teremos. Né? E mais uma vez, trabalhando nessa questão do que é ideal, né? E olhando também para um contexto de família, aqueles que não tiveram famílias, vão ter suas famílias como aqueles que cuidam deles, né? Pensemos nos órfãos nesse sentido. A família deles são ali os outros irmãozinhos e irmãzinhas, órfãos e os cuidadores, aquelas pessoas que cuidam dessas pessoas, mas no sentido família. A infância, a juventude, ela nos marca de forma a gerar em nós todo uma resiliência, né? Usando uma palavra mais adequada, para nos relacionarmos com a vida, né? Com as coisas boas, ruins, as crises, as bênçãos. E nesse sentido, família é muito importante. Né? Estresse. Né? Estresse. Mais uma vez falando sobre a vida pós-moderna, né? Que nos leva a muitos compromissos, muitas obrigações. Hoje, alguns profissionais, como descreve essa figurinha aí, metas, objetivos, metas e objetivos, tem que cumprir, tem que fazer, senão não vai receber, senão não vai chegar lá, senão não vai ter o seu espaço nesse mundo. Né? Mas o estresse, nesse sentido geral da vida também, se aplica a contextos não só profissionais, mas também familiares, né? Também de enfermidades, também de perdas, de status, condições sociais, mas o estresse é bem conhecido na vida pós-moderna, estimula o surgimento da ansiedade e depressão, principalmente quando nos sentimos pressionados. Né? E tudo nessa vida nos pressiona, não só a nossa família, nosso emprego, a nossa própria fé. E essa pressão, muitas vezes, ela é benéfica. Pegando essa palavra pesada, pressão, transformemos em obrigações, em bênçãos, né? Em mandato cultural daquilo que somos em relação a Deus e do que Ele espera de nós para abençoar esse mundo, abençoar nossas próprias vidas. Né? Mas fazer isso tudo sem estresse, né? Porque senão não vira, né? Não vai ter um resultado bom. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. Né? O estresse da vida é desencadeado em homens que querem ganhar o mundo inteiro. Né? Seja na área financeira, na fama, no que for. O negócio é aproveitar a vida, mas pode perder a sua alma, não só de uma maneira mais direta, aqui na Terra mesmo, onde vai ter a alma abatida, vai ter a alma desgastada, vai ter ansiedade, vai ter depressão, porque escolheu ter uma vida em querer ganhar o mundo inteiro. E fora a questão principal aqui do contexto do texto, Marcos 8:36, é a vida eterna, a alma mesmo, onde homens não se importam com Deus,
e somente com eles mesmos, e assim tentam ser felizes, terem paz, serem realizados, ganhando o mundo. Né? E Provérbios 11, 28 diz: quem confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Olha que bacana, que lindo esse provérbio, onde nos alerta a não confiarmos em coisas, em riquezas, em situações de conforto. Tem gente que só vive atrás disso, mas os justos, né, aqueles que vivem obedientes ao Senhor, dependentes do Senhor, não avarentos, eles vão estar sempre verdinhos, vão estar sempre abençoados nesse sentido, e principalmente em suas vidas mentais, a sua alma nesse sentido é alegre. Muitos dos estresses da vida são por escolhas que fazemos. Né? Mentes e corações inquietos tomarão decisões incertas e não conseguirão firmar-se na graça. J. Charles Steen disse isso. Né? Mentes e corações inquietos tomarão decisões incertas e não conseguirão firmar-se na graça. Nós precisamos entender, então, que essa questão do estresse, me prolongando um pouco mais aqui, muitas vezes são causados por nós mesmos, né? Nas nossas escolhas. Tanta gente, tanto homens como mulheres, fazendo escolhas em ganhar o mundo, em ter toda a segurança que mentirosamente acham que o mundo vai dar, e não se firmam na graça, na dependência do Senhor. Né? Perspectivas negativas, outra causa de ansiedade e depressão. Né? Aquelas pessoas como o nosso personagem aqui, né? Da Hanna-Barbera, eu sempre esqueço o nome dessa hiena, né? Harley, não lembro o nome aqui. Ele tinha sempre essas frases: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Como é que vai dar certo? Uma criatura dessa falando assim, né? Mas pessoas assim existem, e de monte, né? Alguns chamam de medrosas, né? Ansiosas, né? E depressivas, pode estar tudo junto aí. Mas perspectivas ou pensamentos negativos nesse sentido, né, de que tudo vai dar errado, tudo vai ser ruim, acaba estressando, acaba gerando mais ansiedade e depressão. Né? Nós precisamos estar atentos aqui a essa questão. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jó, para muitos, merecidamente podia citar essas palavras. Né? Passar o que ele passou, eu creio que nenhum de nós, nas nossas piores crises, vai passar. Mas nesse estado, ele já estava depressivo, arrasado, com a alma batida. Ele dizia essas palavras, vai só piorar, né? Vai só piorar. Mas Deus registrou isso na sua palavra para nos ensinar que somos suscetíveis a essas fraquezas, mas que também não devemos alimentar ainda mais essas fraquezas. Né? Outra de Jó aqui. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Acaso a minha força é a minha força de pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não, jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim
os meus recursos. E Jó que disse uma pura verdade, todos os recursos dele foram afastados dele, né? A começar com a família, a começar depois com os seus bens, depois até os seus amigos, que num primeiro momento chegaram, mas depois tudo indica que se afastaram e não ajudaram em nada, né? E Jó diz essas coisas, né? Que depressivo, que desesperado. Por que esperar se já não tem forças, né? Com essas palavras aqui, ele podia aceitar o que a mulher dele disse, né? Que não ajudou em nada, né? Ele mesmo, naquele momento, repreendeu a mulher, né? O que ela disse, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, é o que te resta. Mas não é isso que nós devemos fazer jamais, mesmo diante das piores crises que possamos enfrentar, estamos enfrentando, né? Não devemos, né, fazer e nem dizer essas palavras. Os pensamentos de uma pessoa muitas vezes influenciam o modo como ela se sente, né? Veja o que Provérbios 23:7 diz, né? Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O sábio de Provérbios, provavelmente deve ter sido Salomão, nesse trecho de Provérbios, entendeu sobre essas questões, né? Onde o pensamento de uma pessoa muitas vezes influencia o modo que ela se sente. Mais uma de Provérbio, né, usando aqui uma foto de Narciso, né? Minha esposa me falou, arruma a tela aqui, eu bati. A minha esposa me falou quem foi o autor aqui, eu acabei esquecendo, né? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Provérbio 27:9. Né? Nos dando mais uma sabedoria de que precisamos tomar uma postura em querer vencer a ansiedade, a depressão, não ficarmos nos lamentando, alimentando esses males da alma, pelo contrário. Um outro personagem aqui, né, esse eu lembro o nome, o Uruca, né, também do meu tempo, assim como deve ser do tempo de alguns irmãos. O Uruca era um camarada terrível também, né, amigo do Bambam, o namoradinho da Pedrita, dos Flintstones. Ele só também vivia a gente brincava, né, numa urucubaca, né? Geralmente as pessoas ansiosas e deprimidas têm pensamentos negativos sobre o mundo e as experiências de vida, sobre si mesma e sobre o futuro. Esse retratava o Uruca, né? Nada ia dar certo. Ele poderia dar a mão lá para aquela hiena do Hanna-Barbera. Os dois iriam viver numa ansiedade, numa depressão só. Não podemos ser assim, devemos pensar de forma mais positiva, né? Animadora, encorajadora, confiante, né? Não de forma negativa. Olha aqui. Sustentar essa postura de vida, né? Sustentar essa postura de vida é contrário à fé, pois a fé persevera e gera esperança, e a esperança é sempre positiva em relação à vida. O Charles Chaplin aqui, né? Nada é para sempre, nem mesmo os nossos problemas. Uma coisa certíssima, né? Nada é para sempre, nem mesmo os nossos problemas. O ansioso, o depressivo acha que é para sempre, né? Não podemos, temos que ter confiança em Deus, temos que
saber que tudo passa, não como um jargão, né? A gente já falou disso, às vezes a gente ouve sobre essa crise, né? Tudo vai passar, mas esse passar é certo, né? Ele pode durar mais tempo ou menos tempo, mas nós precisamos tirar lições preciosas de todas essas questões da vida, até mesmo das crises. Mas tudo passa. Confie em Deus. O que não passa é Ele mesmo e a sua palavra. Né? É a sua paz, é o seu consolo, o seu conforto, a sua força para as nossas almas enfrentarem esses problemas, essas crises que passam. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21, né? Mais um texto aí para fortalecermos a nossa fé, né? Salmo 54:4 também diz: Eis que Deus é o meu ajudador, o meu Senhor é quem me sustenta a vida. Aí trazemos a palavra de Deus para gerar em nós esperança, confiança, e quando nós entendemos Deus e os seus atributos, nós vamos tê-lo realmente como ajudador, como sustentador das nossas vidas em todas as situações e circunstâncias. Né? Parece que muitas vezes a gente só busca experimentar Deus, só busca a ajuda de Deus, só busca o sustento amplo, geral das nossas vidas quando em momentos de crise. Então, abençoadas são as crises nesse sentido para alguns. Né? Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Deus, Ele fez uma aliança conosco, não só para nos libertar, nos salvar, nos perdoar, tomar conta de nós também em todas as circunstâncias de nossas vidas. E quando nós falamos tomar conta, né? Cuidar de nós, muitas vezes nós, infelizmente por uma teologia mal explorada, distorcida, a gente acha que é só uma questão de comer, beber, ter uma vida de prosperidade. Não, Deus, Ele estabeleceu uma aliança conosco, primeiramente para nos salvar, nos perdoar, ter sempre um relacionamento conosco de intimidade, de amor. E essa aliança, ela também retrata a cuidar de nossa alma, de nossas fraquezas, de nossas fragilidades, quando assim necessitamos. O cristão enfrenta e combate então as crises, a depressão, a ansiedade, com a experiência de fé no Senhor. Você tem tido essa experiência de fé no Senhor? Isso é importante. Né? Essa experiência de fé no Senhor, ela retrata uma vida que aceitou e também fez um pacto com o Senhor. Retrata uma vida que confia e obedece o Senhor, que se alimenta da palavra do Senhor, que conhece o Senhor e a sua palavra em sentido diário. Então, nós precisamos enfrentar crises, ansiedade e depressão com a nossa experiência de fé. Né? Aquilo que nós estamos como diria um grande mestre, o nosso capital religioso, mas no sentido de um capital não de recursos materiais, mas o nosso capital de fé. Né? Ele vai ser usado com a nossa experiência, com a nossa vivência, com a nossa intimidade, com a nossa obediência do Senhor. Medo. Né? Medo é outra causa de ansiedade e depressão. Né?
Medo aqui, algumas palavras, vários dicionários, o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio, desejo de evitar ou apreensão, preocupação em relação a algo desagradável. Medo, medo também gera mais ansiedade, medo gera mais depressão. E medo, devido à nossa natureza caída, todos nós sentiremos de uma intensidade ou outra. A Bu aqui, que gracinha a Bu. Esse desenho é bacaninho demais. As mídias exploram o medo. Muitos filmes, desenhos e principalmente noticiários, crimes, mortes, corrupções, catástrofes, epidemias, pandemias têm sua audiência garantida explorando o medo. Amados, eu nunca vi a mídia atual, nos nossos dias, todos os dias, explorar o medo. Tem programas que só tem audiência se mostrar muita violência, muita desgraça, crimes, mortes, catástrofes. Olha, é terrível. E aí a gente até ouviu o ministro da Saúde dizer para a gente se desligar um pouco da mídia por detrás, essa própria mídia que se alimenta, se sustenta do medo, bateu nele via outras pessoas. Vocês talvez entendam o que eu estou falando, mas medo é algo terrível, é algo também explorado muito por Satanás. Satanás, ele usa do medo, da insegurança, da incerteza, da ansiedade, da depressão para acabar com as nossas vidas. A única forma dele atingir o nosso Deus nesse sentido é atingindo a obra-prima de sua criação, todos nós, imagem e semelhanças de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. E ali o amor de Deus e o amor que nós temos recebido dele, lança fora todo medo. Amor que nos traz confiança, certeza, amor que nos traz encorajamento, nos traz confiança, fé. Assim a gente tem que não alimentar o medo, e nem viver nos expondo a tantas informações que geram mais medo em nós. Pesquisas apontam que de 1.000 pessoas, mais da metade sente medo. Medo de catástrofe, de acidente, de ser assaltado ou morto, de ficar doente, de perder o emprego, de guerras, do passado ou do futuro, e ainda medo de sentir medo. É interessante analisar que a maioria desses medos está diretamente relacionada com o passado ou com o futuro. Nós precisamos aprender, sim, muito com o passado. Aí vimos lá no início do estudo, causas da ansiedade, família, nosso contexto, nossa vida, traumas, do passado. Mas devemos, sim, não viver ressuscitando esses traumas, esses medos, para ficar ainda pior a situação que talvez estejamos enfrentando, mas aprender com esse passado, que tudo passou, que estamos ainda vivos, que deu para enfrentar, que tivemos o amparo de Deus. Então, o passado, ele é uma bênção nesse sentido, mesmo em questões de crise que enfrentamos nele. Devemos tomar assim. E o futuro?
a Bíblia diz que a gente não pode fazer nada, nem mesmo um palmo de ação nós poderíamos ter em relação ao que pode acontecer no futuro. Temos que sim ser precavidos, temos que sim ser prudentes, temos que sim desencadear ações que possam nos dar um futuro melhor em sentidos amplos das questões da vida, mas ficar com medo do futuro é insano, como diriam os jovens, né? Olha o que diz o Dr. Mark Lloyd Jones. O diabo procura nos deprimir, fazendo com que concentremos nossa atenção no passado, de modo que, remoendo o passado, fiquemos abatidos. Entretanto, se isso falha, podemos estar certos de que ele, o diabo, mudará completamente sua estratégia, fazendo com que passemos a olhar para o futuro, ou seja, ter medo do futuro. Não pense demasiadamente nem no passado nem no futuro, de forma que isso vai te trazer males. Antes pense, como dissemos, no futuro como uma bênção, uma oportunidade que, mesmo tendo passado por crise, por medo, por ansiedade, depressão, o Senhor foi contigo. Você conseguiu, você enfrentou, você está aqui hoje vivo. E o futuro a Deus pertence, né? O jargão popular. Não sabemos nada do futuro, a não ser aquilo que o próprio Senhor nos revelou na sua palavra, onde Ele, em todos os momentos presente, passado, presente e futuro, vai estar conosco, vai cuidar de nós, vai nos encorajar, vai nos animar. Então é isso aí, continuando aqui para caminharmos para a nossa finalização. Né? Pecado ou culpa, né? Outro gerador de ansiedade e depressão. Se não tratarmos o pecado em nossa vida, ele desencadeia um processo de ansiedade e depressão. O tratamento adequado é a confissão e o arrependimento. Né? Pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, diariamente, dia e noite, né? Gera culpa, e isso alimenta ainda mais todo esse processo. Esse resultado alimenta ansiedade e depressão. Né? Enquanto ao que Davi disse, né, aqui a declaração de um estado depressivo de mente, alma, corpo, né, de alma e corpo, literal. Né? Ele pecou, pecou terrivelmente contra o Senhor, ele adulterou, ele matou, mas o Senhor assim o perturbou, o deixou ansioso, depressivo, até ter sentimentos de doença, de morte, e ele então confessou o seu pecado. Mas vamos ler aqui, só relembrando, né, o Salmo de Davi. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Leia todo o Salmo, né? O Salmo 32, aqui que lemos, verso 3 a 5 apenas, mas descrevendo o que o pecado, o que a culpa gera numa pessoa, né? O vigor dele, né? O peso do pecado, gemidos, os ossos, né? Eu nunca ouvi fora da Bíblia essa expressão, né? Os meus ossos, envelheceram os meus ossos, né? Alguns aqui, comentaristas, dizem que ele sentiu tanto na alma que passou para o físico, e isso é o que o pecado e a culpa fazem. Com base em Romanos 4:25, podemos dizer que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para limpar as nossas culpas.
Não precisamos mais sofrer com o pecado e a culpa a nos causar mais ansiedade e mais depressão. Jesus, ele fez tudo em relação a perdoar o nosso pecado, tirar a nossa culpa. Não tente resolver o seu pecado ou culpa sem Jesus. Mateus 11, 28, 30 diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Uma alma que não tem descanso, uma alma que vive ansiosa, depressiva nesse estado, numa questão espiritual, né, que não seja física, ela precisa ir para Jesus, ela precisa depositar sua confiança em Jesus, ela precisa crer em Jesus. Né? Se essa é a ajuda, tudo que nós precisamos para combater esses males da alma, né? Chamado ansiedade e depressão. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como pecadores somos frágeis e muitas coisas podem nos abater. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos dispõe recursos, sabedoria e fé para evitarmos, combatermos e vencermos a ansiedade e a depressão. Né? Precisamos admitir, então, amados, encerrando aqui, a nossa fragilidade e dependência do Senhor. Né? Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103, 14. Amados, todos nós, de uma forma ou de outra, sentimos medos, insegurança, ansiedade e depressão. A Bíblia repete a frase não temas mais de 80 vezes. Deus se preocupa conosco. Deus sabe da nossa fragilidade e dos nossos sentimentos. E Ele assim providenciou na sua palavra muitos recursos espirituais para combatermos e enfrentarmos ansiedade e depressão. Deus mesmo afirmou que sofreríamos com ansiedade e depressão, mas Ele nos deu a fé, a confiança, a esperança nele, para que possamos enfrentar, combater esses males da alma. Nunca desesperarei, pois tenho um Deus. Nunca agirei presunçosamente, pois não passo de um homem. Owen Feldman, ele disse essa frase. Nós precisamos saber que não vale a pena nos desesperar, né? E também não vale a pena buscar enfrentar essas crises, esses males da alma, sozinhos, sem a ajuda do Senhor. Quero concluir essa primeira parte lendo um salmo que nos alenta a alma, o salmo que nos mostra alguns princípios de como Deus cuida de nós, como nos encoraja, nos fortalece e consola. Né? O salmo é o Salmo 91. Eu quero ler com vocês e estaremos orando e encerrando esse estudo. Muito obrigado. Vou colocar agora o módulo de tela cheia e vamos disponibilizar esse estudo também para vocês terem em mãos, né? Vamos ler então o Salmo de número 91. Diz assim o salmista: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Um salmo tremendo de conforto, de consolo, que nos traz aqui verdades e também princípios de como nós podemos, nas nossas crises, nas nossas ansiedades, depressões, medos, confiar, buscar, nos refugiar em Deus, no Senhor. Eu espero que esse estudo possa ter servido àqueles que, como eu, estão ansiosos, estão temerosos da situação que vivemos, do que será o futuro, mas mesmo assim, estamos confiantes que Deus está no controle, que Deus, no seu trono de graça e majestade, está conduzindo todas as coisas e cumprirá através de todas essas coisas que estão acontecendo os seus propósitos. E que nós seremos, na nossa alma, guardados, amparados, consolados, confortados pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo juntos, mesmo de forma virtual. Que o Senhor abençoe cada vida, cada lar, cada pessoa que aqui assistiu conosco essa ministração, esse compartilhar, esse estudo. Que o Senhor dê a cada um da tua paz, a paz que excede, ultrapassa toda situação de crise que possamos estar passando ou iremos passar. E que o Senhor aumente mais e mais a nossa fé em Ti somente, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Muito obrigado pela suas orações, o seu tempo e a sua vontade em aprendermos juntos mais e mais o que Deus tem a nos falar em todos os momentos, sejam eles de bonança, de crise, sejam eles de alegria, de felicidade ou de ansiedade ou depressão. Até a próxima. Deus abençoe.